Olá, irei explicar sobre o modelo de dados LOM, que pode ser traduzido livremente do inglês como metadados de objetos de aprendizagem. Metadados já é um termo bastante comum e conhecido no nosso curso. Contudo, o termo objetos de aprendizagem não é tão comum assim. E para a gente compreender o que é o LOM, precisamos primeiro compreender o que são objetos de aprendizagem. Os objetos de aprendizagem podem ser definidos como qualquer entidade digital ou não digital que pode ser usada para aprendizagem, educação ou treinamento. Ou seja, esses objetos nada mais são do que materiais que auxiliam no entendimento, na compreensão, no aprendizado de informações. Esses objetos podem ser variados, eles podem ser videoaulas, podcasts, imagens, textos em PDFs, filmes, slides e até softwares educativos. Então, podemos observar que isso já é bastante presente em nossa realidade, já que há muitas pessoas que elas não utilizam somente livros e textos para aprenderem. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas que escutam audiolivros, que escutam podcasts, que assistem filmes para estudar, que jogam alguns jogos educativos. Então, esses objetos são esses exemplos que eu dei. São objetos que auxiliam você a aprender. Certo, agora que entendemos o que são esses objetos, vamos imaginar o quanto seria interessante inserir eles em um repositório de uma biblioteca digital. Imagine que em uma busca por uma certa informação que você vai fazer no catálogo, não retorne somente livros e textos como é o comum, e sim, além disso, retornar, por exemplo, podcasts, retornar filmes sobre a temática, retornar jogos educativos que possuem na internet. Então, essa é uma das propostas dos objetos de aprendizagem. Mas para poder inserir esses objetos em um repositório, primeiro precisamos fazer um levantamento de seus possíveis metadados, ou seja, os campos que irão representar esses objetos, para que possa ser feito a inserção em repositórios. Esses metadados eles podem ser, por exemplo, o formato, se é um formato de texto, se é uma página web, se é um som, se é um vídeo. Pode ser também o idioma, se esse objeto vai ser inglês, espanhol, francês. A área temática, se o objeto vai estar ali abrangendo a lógica, história, o português. Também o nível, de escolaridade, a finalidade de atender ali, se vai ser a finalidade de atender o fundamental, o médio, superior, e entre outros vários tipos de metadados que podem ser extraídos desses objetos. Certo. Agora entendemos já o que são os objetos e também os seus possíveis metadados. Agora vamos compreender sobre uma aplicação real desses conceitos. Vários autores de objetos de aprendizagem, ou seja, as pessoas que elaboram esses objetos, que fazem esses objetos, eles geralmente disponibilizam para terceiros e eles disponibilizam isso por meio de repositórios. Esses repositórios eles são chamados de repositórios de objetos de aprendizagem, ou seja, são repositórios específicos que unem a uma quantidade de objetos. Esses repositórios eles são ambientes digitais e eles disponibilizam esses materiais aí já catalogados, já tratados,
pelos campos ali, pela área temática, a fim de facilitar para o usuário ali a busca, o acesso a esses objetos, como também garantir o uso e a divulgação. E um exemplo disso é o portal do professor. O portal do professor é um repositório brasileiro de objetos. Então, vocês podem ver que por uma busca de uma palavra-chave simples como multiplicação, ele me retornou ali vários tipos de objetos que variam entre áudio, páginas com jogos, né, digitais aí, educacionais, vídeos, entre outros vários tipos. Sendo aí esse portal um dos representantes de repositórios de objetos que a gente tem. Então, agora que já possuímos um conhecimento sólido sobre o que são objetos de aprendizagem e metadados, agora vamos falar sobre a variedade de metadados que esses objetos podem ter. Por exemplo, quais metadados será que seriam úteis ou não seriam úteis para representar essa grande quantidade de objetos? Esses objetos que possuem formatos diferentes, formatos de mídias diferentes. E essa é uma pergunta difícil, já que engloba muitas possibilidades, já que vai haver diferentes formatos ali. Isso foi um problema por um bom tempo, principalmente no passado, mas dentro de várias propostas que foram surgindo de solução desses problemas, surge o LOM. Então o LOM surge para solucionar esses problemas. Tendo isso em mente, vamos agora entender os aspectos do LOM. Em 2002, uma organização internacional que desenvolve padrões e recomendações técnicas desenvolve um novo padrão aberto, que seria o LOM, surgindo como uma solução da dificuldade de organizar e documentar objetos de aprendizagem de diferentes formatos. Então, os objetivos do LOM, segundo Dutra, a finalidade deste padrão é facilitar a busca, a avaliação, a aquisição e o uso de objetos educacionais por alunos, instrutores ou processos de softwares automatizados. Outro objetivo é facilitar o compartilhamento, a troca e a reusabilidade dos objetos educacionais. Ou seja, o padrão LOM determina quais características de um objeto de aprendizagem virtual ou físico devem ser coletadas e descritas, para que assim seja possível proporcionar suporte à divulgação, compartilhamento e interoperabilidade de objetos de aprendizagem, principalmente por sistemas e repositórios online. Vamos agora às características do LOM. Alguma das características dele é que ele é hierarquizado, ou seja, ele possui categorias e elementos. A semântica do elemento é determinada por seu contexto. Eles são afetados pelo elemento pai, ou container da hierarquia, e por outros elementos no mesmo container. Ou seja, vocês vão perceber que irá existir elementos repetidos em categorias diferentes. Por exemplo, vamos supor que na categoria 1 eu tenho o elemento data e na categoria 5 eu também tenho o elemento data. Então, esse elemento data vai ser referente
obviamente, a sua categoria. Vamos para outra característica. Ao utilizar o LOM, é permitido que o desenvolvedor utilize as categorias e elementos que melhor se adequem à sua aplicação, não necessitando utilizar-se de todos os elementos do modelo. Então, é possível que quando o desenvolvedor for desenvolver o código, ele possa selecionar somente as categorias que forem do seu interesse, somente os elementos que forem do seu interesse. E também o modelo LOM, ele permite, né, que você use ele com outros padrões. Então, você pode juntar outros padrões com o LOM. Isso é bom porque você permite que os desenvolvedores possam inserir o LOM em sistemas já existentes, em sistemas que não utilizam o LOM ainda. Sobre as características de alguns campos do LOM. O preenchimento dos campos possui definições de quais tipos de valores determinados elementos aceitam. A maioria dos elementos do LOM irão aceitar o tipo de dado string, ou seja, aquele tipo de dado que você digita, que você escreve ali o texto, coloca número. Por exemplo, o título é um exemplo de um elemento que recebe dados do tipo string. No LOM também possui elementos que somente aceitam dados de um vocabulário controlado, que são os tipos de dados vocabulary, que, como vocês podem ver no exemplo, ele mostra. Ou seja, o usuário não tem a liberdade ali para selecionar o campo, ou seja, ele inserir o dado que ele bem entender. Não, são dados que estão no vocabulário controlado e podem ser somente esses dados. E por último, há campos que são preenchidos de acordo com o formato especificado, exemplo, datas. Você vai ter ali os meses, vai ter meses que não vai ir, por exemplo, até o dia 31. Então, é um formato especificado. Agora vamos compreender os elementos, os campos do LOM. O LOM ele é constituído de 68 elementos que estão distribuídos aí em 9 categorias. Essas 9 categorias são, primeiro, a geral, onde vai ali agrupar as informações gerais que descrevem o objeto educacional como um todo. Também temos a categoria ciclo de vida, que vai ser a categoria responsável aí por analisar como que vai ser a evolução de um certo objeto, por exemplo, se esse objeto vai trocar de versão, quando o objeto foi inserido, quando o objeto foi atualizado. Então ele vai agrupar essas características relacionadas à história desse objeto, a história dele no sistema. Outra categoria também é o meta-metadado, que agrupa as informações sobre a própria instância do metadado. A próxima categoria é a técnica, onde vai agrupar as exigências e características técnicas do objeto educacional. E esses elementos são, por exemplo, o formato que vai estar esse objeto, o tamanho, né? Quantos megas, quantos gigas esse objeto tem, qual o sistema operacional ele irá rodar. São informações, a duração, quantidade de tempo. Então são informações técnicas que englobam esse objeto educacional. Agora a categoria educacional, na qual agrupa as características educacionais e pedagógicas do objeto educacional. Essa é uma das categorias mais importantes, se não a mais importante desse conjunto
já que é essa categoria a responsável por exemplo, você falar qual vai ser a finalidade do objeto, né? Se ele, por exemplo, se ele vai ser um slide, se ele vai ser um diagrama, ou seja, o que ele será, qual o formato dele. Também terá se ele vai ser interativo ou não, para quem que ele é aplicado, com qual finalidade, se ele é para o ensino primário, se ele é para o ensino médio, fundamental, superior, qual a dificuldade desse objeto, se ele vai ser uma dificuldade fácil, moderada, difícil, e também para a faixa etária, qual a faixa etária que o objeto atende. Então são informações que estão aí muito relacionadas, como o próprio nome diz, à educação, às características pedagógicas e educacionais do objeto. Agora a categoria direitos. Essa é simples de entender. Ela agrupa os direitos de propriedade intelectual e condições de uso para o objeto educacional, ou seja, copyright, direito, se vai ser que você vai poder usar abertamente, enfim. Próxima categoria é a relação. Agrupa características que definem a relação entre o objeto educacional e outros objetos educacionais correlacionados. Ou seja, esse campo ele irá indicar se o seu objeto ele tem relação com outra disciplina, com outro curso, ou também com outros objetos. Ele vai fazer uma relação aí de objetos do objeto e a disciplina. Agora a categoria 8, que é a anotação, como o próprio nome já diz, é um campo relacionado aí para desenvolver anotações. E por último, classificação, que é no qual você pode descrever este objeto em relação a um sistema particular de classificação. Ou seja, tu pode colocar outros tipos de classificação e palavras-chave também. Aqui conseguimos visualizar a relação entre a categoria, os elementos, os seus qualificadores e o seu vocabulário controlado, quando tem, e os seus codificadores. Então, percebe-se que, por exemplo, que esse elemento estrutura, ele tem aí um vocabulário controlado, pois ele só irá aceitar que entre essas entradas de dados aqui. Aqui, por exemplo, na categoria 2, ele apresenta o status, se o objeto ele já vai estar disponível, se ele ainda está em revisão, se ele está num processo final. Aqui também tem um campo de contribuição, aí você pode colocar o autor, ou se não tiver o autor e ser uma organização, você pode colocar quem publicou, e as diversas outros tipos de entradas que o vocabulário fornece. Certo. Agora vamos aos exemplos de ambientes que possuem o padrão de metadados LON, ou seja, quais são os ambientes que se utilizam o LON aí. Eu destaquei 3, que é o Ariadne, o Merlot e o Sesta. Esse Sesta, ele é brasileiro, então eu achei bastante interessante e eu escolhi se aprofundar nele, já que é um contexto que está mais próximo do nosso e seria mais interessante para a gente também. Esse Sesta ele é uma coletânea aí de entidades de suporte ao uso de tecnologia na aprendizagem.
Tá. O Cesta, ele engloba aí o seu material da área de história. Pelo que eu identifiquei, somente de história, não consegui identificar outros campos. E os recursos que ele disponibiliza são vídeos sincronizados com material de apresentação, também tem materiais em flash, tipo jogos educativos, também tem material interativo construído com programas de apoio, também textos, áudios também, diversos outros. Esse daqui é o ambiente Cesta, como vocês podem ver, literalmente uma cesta, o símbolo deles. E ele tem uma cara de meio antigo, ele é um pouquinho antigo sim. Eu vi que ele não teve muitas atualizações, mas ele ainda continua disponível para consultas. Como foi dito, o Cesta utiliza o formato LOM. Então, ele usa essas categorias e esses elementos. E como eu havia dito, há uma liberdade de você escolher quais elementos você quer e quais categorias você quer. Então, essas são a que o Cesta utiliza. Já essa é como é um cadastramento de objetos, desses objetos de aprendizagem pelo Cesta. Então vocês veem que ele tem vários campos e tudo dividido. Tem a categoria e dentro das categorias tem os elementos, na qual os elementos tipo string você preenche e tipo vocabulário você só seleciona. Tá, agora vamos fazer uma consulta. Vamos consultar um objeto no repositório Cesta. Eu vou mostrar como que faz uma consulta. Então, aqui no Cesta você vem em consulta de objetos e aí vai ter palavra-chave para busca. Por exemplo, eu vou buscar história. Aí vai vir e aí ele vai me retornar uma lista de objetos, na qual ele vai disponibilizar aqui, ó, ver vídeo indexado, mostrando os tipos de materiais que ele possui. Aqui também possui uma consulta avançada, na qual você pode selecionar mais precisamente os campos. E também ele permite te mostrar quais palavras-chave possuem já. Palavras-chave já definidas no sistema. Então, voltando aqui para a pesquisa de história, por exemplo, eu irei entrar nesse primeiro daqui. Vocês irão perceber que ele me forneceu aqui, ó, os dados LOM. Aqui na qual são as categorias, formações técnicas, requisitos técnicos, ciclo de vida, e aqui são os elementos. Duração, formato, enfim. Agora que nós conhecemos um ambiente que se usa o LOM, e também conhecemos como é feito um registro de um elemento LOM, e também como é a saída desses dados, vamos para o exemplo de descrição de um objeto. Então eu vou simular um objeto
iremos descrever ele. Tá, suponhamos que uma instituição de ensino precisa inserir no repositório um exercício para educação primária com o tema Baby Shark. Tá, então primeiro vamos para as categorias. Eu selecionei 3 categorias, selecionei poucos campos para ficar mais claro a compreensão. E tá, na categoria General, os elementos selecionados foram título, né? Para colocar o título Baby Shark. E a palavra-chave, keyword, que vai ser Shark, tubarão. E no ciclo de vida, eu irei colocar somente a versão, que vai ser a primeira versão. E na categoria educacional, eu irei falar que é um exercício e que é aplicado para a educação primária. Então, agora vamos construir esse XML. Não. Aqui, a princípio, nós temos a visão das 3 categorias. Vamos começar então pela primeira. Aqui estão os 2 elementos que eu escolhi, que é o título e as palavras-chave. Aqui em título, está aqui em inglês, né? Baby Shark. Tipo string e palavras-chave também em língua inglesa do tipo string. Ciclo de vida, versão, coloquei aqui 1.0. E a categoria educacional, na qual foi descrito que é um exercício e que a sua aplicação é para a educação primária. Então, a gente pode ver um exemplo de uma descrição de um objeto simples, somente com 3 categorias e 5 objetos. Acho que a compreensão foi bastante fácil. Agora os exercícios. O primeiro é cite 3 objetos de aprendizagem, muito simples. E a 2, marcar verdadeiro ou falso sobre o LOM. O LOM tem aplicação em objetos virtuais e físicos. O LOM, por ser uma derivação do Dublin Core, possui somente 15 elementos de metadados. E por último, o LOM é uma tecnologia nova, na qual ainda não alcançou o contexto dos repositórios brasileiros. São perguntas bastante simples que, com certeza, quem leu o slide ou prestou atenção no vídeo conseguirá responder facilmente. E é isso, pessoal.